Bom dia, turma do nono ano. Estamos iniciando mais uma semana com a nossa aula de arte. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de paz, de muita sabedoria e que Ele esteja no comando de todas as nossas atitudes. Vamos lá? Como sempre, com a nossa escola Pequeno Príncipe. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, com o assunto Arte Contemporânea. Esse assunto que a gente tanto vê falar na televisão, não é verdade? E o que seria isso? É uma arte que defende a superioridade das ideias vinculadas pela obra de arte, deixando os meios usados para a criar em lugar secundário. Teve os seus inícios em meados da década de 1960, parcialmente em reação ao formalismo. Marcel Duchamp, nas décadas de 1910 e 1920, tinha pronunciado um movimento conceitualista ao propor vários exemplos de trabalhos que se tornaria o protótipo das obras conceptuais, como os Redmandes, ao desafiar qualquer tipo de categorização, colocando-se mesmo a questão de não querer mais utilizar aquela arte tradicional. Essa arte contemporânea surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O cenário progressista e otimista do modernismo foi desfeito pela dura realidade das famílias, cidades e países desgastados. Surgiu na necessidade de criar outras maneiras de conceituar e construir o objeto artístico e potencializar a capacidade da arte de significar a realidade e criar novos sentidos e conceitos para a experiência do ser humano. A pop art apropria-se de elementos de consumo, transformando em material essencial para a construção da obra de arte. A banalidade da sociedade é explorada no movimento, que apresenta como obra algo que pode ser encontrado na vida cotidiana. Ou seja, os artistas simplesmente pegavam materiais do nosso cotidiano e transformavam em obras de arte. Eles deixaram aquele jeito tradicional de fazer arte e começaram a criar novas esculturas, novas pinturas. Deixaram de lado praticamente os pincéis e pegaram aqueles materiais que a gente tem na nossa casa e que não utiliza mais. Como exemplo disso aqui à vista assim, a olho nu, a gente não entende, mas simplesmente isso aqui é uma madeira, né, que pegou um bocado de lâmpadas e criou um desenho com essas lâmpadas. Outro exemplo aqui são esses canos. Ao ver esses canos, a gente não ia entender o porquê daqueles canos, né? Mas eles pegaram esses canos, fizeram uma obra e fizeram com que as pessoas participassem dessa obra. Aqui as crianças, quando encostam a boca nesses canos, elas começam a produzir sons. Outro exemplo aqui, nós temos aqui vários relógios que contam energia, aqueles relógios antigos. Podiam pegar esses relógios e jogar simplesmente fora. Não, os artistas pegaram esse relógio e criaram um robô, uma obra de arte. A mesma coisa foi com uma televisão e um piano antigo. Arte conceitual. Faz do conceito a principal matéria de elaboração e construção artística. Rompe de forma radical com o tradicional, criando obras que partem de materiais do cotidiano ou não, se concretizam em objetos e fazem da ideia a essência do progresso artístico. Entre os principais artistas desse estilo, podemos destacar Douglas, Lawrence e Joseph. A arte cada vez mais inaugura novas relações entre o espectador e a obra. A partir daí, surgem outros movimentos essenciais, que são o hiperrealismo e o minimalismo. O que significa isso? O hiperrealismo. O hiperrealismo é um estilo de pintura e escultura que procura mostrar uma abrangência muito grande de detalhes,
tornando a obra mais detalhada do que uma fotografia ou do que a própria realidade. Teve início em 1968. Os artistas dessa corrente artística utilizavam o recurso da ampliação fotográfica. As principais características eram precisão de detalhes, temas da realidade, uso de imagens e cor realistas. Um dos mais importantes artistas dessa fase é Romu, escultor australiano que trabalha na Grã-Bretanha. Utiliza efeitos especiais cinematográficos para criar as obras de arte. Aqui nós estamos vendo um bebê, né? Quem vê assim diz que é uma foto de um bebê de fato, que foi uma criança real, mas não, aqui foi ele que criou. Um bom exemplo disso também, nós podemos dizer, nós temos aqueles bebês que as artesãs fazem. Se vocês nunca viram, procure na internet bebê que, se você pegar esse bebê de boneco, de tecido, parece uma criança real. Ou seja, esses artistas, eles procuram trazer para suas obras a realidade. Aqui também nós estamos vendo uma escultura de uma senhorinha. Ninguém poderia dizer que não seria uma senhora, né? De verdade, um ser humano. Mas não, é simplesmente uma escultura. Nós também temos, né, nos Estados Unidos, um museu onde tem as esculturas dos principais atores, dos cantores famosos. Temos o Michael Jackson. Quem já foi lá diz que parece ser o Michael Jackson em verdade. Lá também tem já a escultura de Pelé também, viu? O minimalismo. O que seria isso? Desenvolveu-se nos Estados Unidos durante os anos 50 e só usava as formas geométricas mais simples. O caráter pessoal desse gênero é visto como reação à emotividade do expressionismo abstrato. Alude ou à redução da variedade visual numa imagem ou ao nível de esforço artístico. Forma de arte pura e livre da mistura, despojada de referências não essenciais e incontaminada pela subjetividade. As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples. O land art. A expressão land art refere-se às criações artísticas que utilizam como suporte, tema ou meio de expressão ou espaço exterior. O espaço urbano é utilizado por alguns artistas, inicialmente americanos. Na origem do land art, a tendência era a utilização dos elementos naturais, ou seja, era simplesmente você pegar a natureza e da própria natureza você fazer uma obra de arte. Nós estamos vendo aqui, e no livro de vocês também tem, um espiral. Isso simplesmente é a natureza, é simplesmente uma floresta onde eles puderam recortar essa floresta e fazer um espiral. Um exemplo disso é quando a gente pega muitos artistas, muitas pessoas que trabalham com floricultura, né, que fazem aqueles desenhos nas árvores de animais, não é verdade? Aqui há outro exemplo, onde ele pegou um tronco de uma árvore e pôde fazer um desenho dentro de um rio. A instalação. A instalação são obras formadas por objetos organizados em um espaço, propondo um diálogo com o ambiente e o espectador. Pode ser uma obra efêmera, ou seja, sem vida, que tem uma vida curta, ou com a vida longa. Na década dos anos 70, os artistas passaram a questionar os suportes tradicionais da arte e fazer trabalhos que mais tarde ficaram conhecidos como instalações. Por exemplo, a arte ambiental. Aqui nós temos um bom exemplo disso. Outro também é exemplo.
Então, o que significa isso? É você fazer com que o espectador faça parte da sua obra de arte. Como aqui a gente está vendo a menina que se veste e ela faz as posições e aí acaba criando a sua escultura. E a nossa atividade de hoje consiste justamente nisso daqui. Vocês irão criar no caderninho de vocês esse desenho aqui, um desenho minimalista, ou seja, vocês irão utilizar formas geométricas, irá criar um desenho no caderno de vocês. Quando vocês terminarem, não esqueçam de colocar o cabeçalho, e quando vocês terminarem de fazer a tarefa, poste no PV da Pro, colocando o nome e a série de vocês. Joia? Tchau e até a próxima!